Lucas capítulo 8, versículo 43. Pegue aí sua Bíblia ou seu smartphone. Vamos lá, Letícia, Grazi. Deus abençoe vocês, Michele. Deus abençoe. Uma convidada, uma amiga nossa aí, fazendo parte também da Confra. Legal, legal. Muito legal. Vamos lá então, Lucas capítulo 8, versículo 43, que diz assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres. E por nenhum pudera ser curada. Pois dizia consigo mesma: se eu apenas conseguir tocar, serei curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que havia tocado e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Hoje, gente querida, nós vamos estar aqui conversando. O tema central é mulher sem nome. Nós lemos aqui uma passagem que fala nos 3 evangelhos: Marcos, Mateus e Lucas. E não dá o nome dessa mulher. Ninguém sabe o nome dela. Não foi colocado o nome. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas expressam o nome dessa mulher. Mas conta com detalhes a respeito desta mulher de Lucas, capítulo 8, versículo 43. Os 3 evangelhos narram alguns detalhes sobre o que estava acontecendo ali. E hoje, gente, a gente vai falar sobre uma mulher sem nome, numa época de hoje, que vivemos hoje, em que tudo é conhecido e querem ser conhecidos pelos seus nomes, querem ser conhecidos pelas suas imagens, querem ser conhecidos. Hoje é muito colocado. Hoje a imagem está sempre sendo exposta, as coisas estão sempre sendo expostas. Mas uma mulher sem nome, ela impactou tanto, que ela traz ensinamentos para nós hoje. Não era uma mulher popular, não era uma mulher conhecida, não era uma mulher que tinha muitos likes, que tinha muitos seguidores, não era isso. A gente vê aqui que hoje em dia as pessoas colocam imagens, as pessoas colocam, querem mais seguidores, querem likes, postam fotos, querem ser influencer, querem ser youtuber, como se isso fosse um significado. Isso tem sido muito importante. Isso tem sido muito importante no nosso tempo. A imagem de uma internet tem sido algo para algumas pessoas como um significado de propósito de vida. As pessoas desejam ser populares, as pessoas desejam ser seguidas. As pessoas desejam estar lá bombando e sendo uma influência e recebendo presentes recebidos e mostram um monte de coisa. E a sociedade coloca isso não tão abertamente, mas coloca que os anônimos não têm tanta importância.
Que aqueles que não sabem, aqueles que não têm o seu nome na fama do sucesso, aqueles que não têm tantos seguidores, aqueles que não colocam e não são tão expostos e copiados, não tem tanto valor. Mas a gente vê nessa mulher aqui, algo tremendo, atual, moderno, de uma mulher sem nome. Eu não preciso estar com meu nome bombando para eu gerar impacto. Talvez hoje eu possa estar falando com alguém que se acha insignificante, talvez que acha assim, eu sou um anônimo, sou um desconhecido, quem é que vai dar voz para mim? Quem é que vai dizer algo para mim? Hoje você vai aprender que uma mulher sem nome pode gerar um impacto tremendo aonde ela estiver. Esta mulher está escrita na Bíblia, nos 3 evangelhos, porque gerou um impacto, e um impacto significante, e um impacto poderoso, tão poderoso que nós estamos falando nela hoje. Numa era de tecnologia, numa era muito diferente, numa época muito diferente da que estava no contexto dessa mulher, e estamos aqui falando e aprendendo junto com esta mulher sem nome. Eu não preciso ser famosa, você não precisa ser famoso para gerar algum impacto. Não preciso ter os meus milhões de seguidores para gerar muito impacto. A sociedade, ela tá gerando muito nisso, na fama, no sucesso, nas aprovações. Gente, como tem pessoas com dependência emocional por querer estar sendo aprovado por outros, por querendo estar sendo dito algo dos outros a respeito dela. Isso gera dependência emocional. Quantos querem assim? O mais importante não são as aprovações das pessoas. O mais importante não é o que as pessoas estão lá curtindo. O mais importante é viver o propósito para aquilo que eu fui criada. O mais importante é você viver o propósito para aquilo que você foi criado neste mundo. E às vezes as pessoas que estão lá não são tão populares, não estão sendo famosas. Você quer ver uma coisa que às vezes as coisas estão tão doentes, que às vezes as pessoas postam lá uma foto, ou postam algum comentário, elas vão lá na listinha para saber se o A, se o B curtiu, se o A, se o B comentou, e fica pensando, o fulano não curtiu a minha postagem. A Beltrana não curtiu ainda, ela não viu isso. E as pessoas estão nessa dependência. Estão lá nessa caça, assim, eu vou ver se vai me ver, eu vou ver o que vai dizer de mim, tem que dizer coisas boas, eu tenho que ver umas mãozinhas de aplauso, eu tenho que ver uns okzinho lá nesses likes para que eu me sinta bem, para que eu me sinta com algum propósito, significado de vida. E a gente viu aqui, gente, e é show de bola esta passagem. Porque a gente viu aqui uma mulher sem nome, ninguém sabe o nome dela. A Bíblia não diz o nome dela. Nenhum dos 3 evangelhos que citam esta história diz o nome dela. Mas é uma mulher que ousou. Tem aqui umas lições para nós de sucesso, de milagre para a gente receber. E você pensa o seguinte, imagina Jesus, se Jesus estivesse hoje aqui, num tempo do Instagram, Facebook, YouTube, todas essas coisas, se Jesus estivesse no Instagram, ele teria só 12 seguidores. E um seria fake ainda, que era o Judas. E um seria um seguidor fake. Mas Jesus aqui mostra que o impacto, gente querida, confraria querida, nós podemos impactar. Nós podemos impactar se entendermos o propósito para que nós fomos criados. Nós não precisamos ter nosso nome. Nós não precisamos ter, as pessoas querem, não, eu quero fazer meu nome,
eu quero fazer o sucesso, eu quero estar lá, que as pessoas me digam, que citam, que me falem. Essa mulher sem nome, ela trouxe um impacto extraordinário e nos ensina algumas lições. A primeira lição que esta mulher sem nome nos ensina, gente, atitude. Essa mulher, ela teve uma atitude. Veja bem, a gente leu ali que ela tinha uma doença, uma hemorragia, por 12 anos. 12 anos não são 12 horas. 12 anos não são 12 dias. 12 anos não são 12 meses. 12 anos sofrendo. E a Bíblia fala que ela gastou tudo. A Bíblia fala que ela lançou todas as suas coisas para tentar se livrar deste problema. E esta mulher, ela tinha tudo, gente, para ser uma mulher amarga. Ela tinha tudo para ser uma mulher desistida da vida. Ela tinha tudo para ser uma mulher desanimada. Ela tinha tudo para ser uma mulher revoltada. Ela tinha tudo para se render às evidências do problema de saúde dela. Ela tinha tudo isso. Ela tinha todas essas coisas que poderiam travar esta mulher, mas isto não segurou esta mulher. Ela teve uma atitude, e acompanha aí, gente, o nível de atitude dessa mulher. O nível de atitude dessa mulher. 12 anos de desilusão, 12 anos de frustração, 12 anos recebendo um não. Não, tu não tá curada. Não, tu não tá curada. Não, isso não adiantou. Tu tentou isso, isso fracassou. Isso não conseguiu. 12 anos. Ela poderia usar isso de argumento e dizer, pra que eu vou tentar? Pra que eu vou fazer algo? Se eu já tentei tanto, se eu já esperei por tanto tempo, se eu já tentei todas as coisas e só ouvi não, por que eu vou tentar? Ela tinha tudo, podia argumentar isso e dizer, eu vou descansar meus braços, eu vou me render a este problema. Mas ela não se rendeu, ela teve uma atitude. Essa mulher não tinha nada ao seu favor, gente. Essa mulher não tinha nada ao seu favor. Mas a Bíblia fala e conta aqui que a fibra da atitude desta mulher mudou a sua situação. É verdade, gente, é verdade, confraria, que a gente não consegue escolher certas coisas. Algumas coisas a gente não pode escolher. A gente não pode escolher a família que nasce. A gente não pode escolher o hospital que nasce. A gente não pode escolher o nome da gente. A gente não pode escolher o lugar que a gente vai nascer, né? A cidade que a gente vai nascer. Algumas coisas a gente não pode escolher. Algumas coisas não são escolhas nossas. A vida nem sempre é favorável. A vida às vezes é dura. Às vezes a gente leva um puxão de tapete. Às vezes a gente leva um arrastão da vida. Às vezes a gente fica chocada, às vezes a gente fica triste, a gente realmente não é bom certas coisas que chegam para nós. A gente aprende com essa mulher também, gente querida, que essa mulher não tinha nada ao seu favor e dentro dela não tinha, mas não tinha mesmo dentro dela um espírito de vitimismo. Não tinha um vitimismo. Ela não se sentia vítima. É o acaso que não dá jeito na minha vida. É o problema da minha família. É o problema do meu passado. É o problema de eu morar neste bairro, nesta rua. Ela não desistiu, ela não entrou num vitimismo, mas a atitude dela, ela não desejou parar de tentar, de prosseguir, de avançar. E nós, confraria, não podemos parar e desistir diante das circunstâncias que nós não escolhemos, mas elas vêm até nós, elas vão chegar até nós e nós temos que decidir continuar, avançar e dizer: o diabo, tu não vai me parar, eu sou de Jesus e vou prosseguir. Aquela mulher, ela podia parar. As coisas na vida a gente não consegue, gente, escolher. Aquela mulher não escolheu a doença. Ela não escolheu ficar doente.
Ela não escolheu aquela, pelo contrário, ela queria se livrar daquela doença. Pelo contrário, ela não queria mais ter aquilo na vida dela. E ela não escolheu aquilo ali. Realmente ela não escolheu. E nós não podemos escolher muitas coisas. Mas tem uma coisa, gente amada. Tem uma coisa, confraria. Nós não podemos escolher certas coisas que chegam. Mas nós podemos escolher que elas saiam. Você não pode escolher as coisas que chegam. Mas você que tem Jesus, confraria, você pode escolher, sim, se elas vão sair ou não. Você pode escolher se elas vão sair. Aquela mulher, há coisas que ela não queria, mas ela escolheu a não ficar ali naquele lugar. E ela escolheu, não vou ser vítima dessas coisas. Não vou estar num vitimismo, não vou olhar nessas circunstâncias, eu vou tomar uma atitude. Nós não podemos ser vítimas, nós não podemos estar nesse vitimismo, porque Jesus não nos chamou para o vitimismo, Jesus nos chamou para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. E é este o nosso lugar. E às vezes, gente, nós estamos lá, eu sou do exército de Cristo, eu faço parte do exército de Cristo, e nós estamos lá, não, eu vou guerrear. Mas está numa postura, numa falta de atitude, como se fosse uma flor de estufa. Vocês sabem o que é flor de estufa? Flor de estufa, ela tem que estar sempre na mesma temperatura. Ela tem que estar sempre na mesma hidratação. Porque mudou uma coisinha, mudou o ambiente, mudou o clima, a flor já morre, já seca, já mexe diferente. Jesus não nos chamou, confraria, para sermos flor de estufa. Diz aí, escreve aí você, eu não sou flor de estufa. Não quero ser flor de estufa. Você, confraria, nós, confraria, não somos flor de estufa. Você, meu irmão, você, minha irmã, você não é uma flor que fica numa estufa lá que não pode nunca destemperar o clima, porque isso já mata. Isso já termina. Mas nós fomos chamados, gente, para estar expostos a qualquer momento, a qualquer circunstância, a qualquer clima. Nós estamos ali com uma atitude, preparados para vencer. Ela não vai nos pegar. Nós tomamos uma atitude. E esta mulher, vejam bem, esta mulher tomou uma atitude. Ela podia dizer, eu já tentei tudo, não tem mais o que tentar, eu já gastei tudo, eu já fiz a minha parte, agora eu vou ficar aqui, vou me render à minha doença, vou me render à minha insignificância, às minhas coisas, e não vou mais fazer. Não. A gente aprende aqui com essa mulher que ela teve uma atitude. Segundo ponto que nós aprendemos com essa mulher, confraria. Glória a Deus, estou vendo vocês aí colocando, não sou estufa, não sou flor de estufa. Somos um exército, glória a Deus. Segundo ponto aqui que nós podemos aprender com essa mulher aqui. Segunda lição, esta mulher, ela teve perseverança. Vejam a situação dela. Essa mulher ela teve perseverança. Ela enfrentou ali 3 obstáculos muito grandes. 3 obstáculos muito grandes e muito fortes. Acompanhe comigo aí. O primeiro, o segundo ponto é perseverança. Na perseverança, ela mostrou sua fibra da sua perseverança dentro de 3 obstáculos que ela teve. O primeiro obstáculo, ela teve que enfrentar a cultura daquela época. Ela teve que enfrentar a cultura daquela época. A mulher naquela época, ela tinha desvantagens que ela não podia falar com alguém, com um homem. Havia muito preconceito a respeito das mulheres naquela época. Muito preconceito.
Ela não podia sair e estar no meio de outras coisas, da sociedade, desacompanhada, por exemplo. E essa mulher aqui, a atitude dela era ir até Jesus e falar com Jesus. Era esse o propósito dela. E essa mulher também enfrentou um outro obstáculo, que era o preconceito religioso. Por quê? Se você for ler Levíticos capítulo 15, lá você vai ver que a lei de Moisés a respeito do fluxo de sangue. A respeito do fluxo de sangue, era proibido estar perto das pessoas. Era proibido tocar nas pessoas. A pessoa que estava com fluxo de sangue, ela tinha que estar separada. A pessoa que estava com fluxo de sangue, ela não podia estar próxima de alguém. Ela tinha que anunciar que estava com fluxo quando ela se tivesse que sair daquele lugar que ela tinha que estar separada. Então ela não podia ficar junto com as pessoas. E este obstáculo, aquela mulher, ela teve que superar. Porque o que ela ia fazer, gente? Além de ter que ir falar com um homem, que era Jesus, ela teria que ir perto das pessoas e numa multidão. E aqui na leitura a gente diz que era muita gente. E era tanta gente que Pedro diz, ó Jesus, a multidão te aperta. Era um apertamento. Pensa, aquela mulher, quantos tocaram perto daquela mulher? Aquela mulher, ela teve perseverança, a sua atitude foi uma atitude de perseverar. E a sua perseverança, gente, podia trazer risco para a sua vida. Porque ela estava também correndo risco da lei. Da lei ela estava correndo risco. Conta que a mesma lei do fluxo de sangue é a mesma lei do leproso, lá em Levítico 15. Se você ler, você vai ver tudo lá. É a mesma lei dos leprosos, era a mesma lei de uma mulher com fluxo de sangue. Eram consideradas impuras. Impuras, não podia ser tocada, ela não podia nada. Então, esta mulher estava correndo um sério risco. Um risco da sua vida. Pensa bem os dilemas que podiam estar passando dentro dela. Ela sabia disso. Ela estava vendo que era muita gente. Tinha gente importante. Tinha religiosos naquela multidão. Tinha pessoas doentes naquela multidão. Tinha lá também pessoas que estavam com problema. Tinha muito movimento, muita coisa que Pedro e os 3 evangelhos podem nos mostrar com muito mais detalhe. Talvez aquela mulher estava assim, ó, com um dilema no seu coração, com frio na barriga. Às vezes era talvez aquela, sabe, aquela ida e vinda de medo. Será que dá? Será que não dá? Será que vou? Será que não vou? Mas a perseverança fala muito mais alto, gente. Esta perseverança fez essa mulher vencer estes obstáculos. E perseverança, gente, escrevam aí. Perseverança é persistência em um propósito. Aquela mulher tinha um propósito. Eu vou até Jesus. E nada vai me parar para eu chegar até Jesus. O propósito daquela mulher era tocar. A gente vê no livro de Marcos que Marcos conta que ela dizia assim: se eu apenas tocar nas vestes. Olha bem, ela dizia assim: olha, talvez eu não possa tocar na mão dele. Talvez ele não, eu sei que a mim ele não vai poder tocar. Ele não vai poder tocar porque eu sou impura. Mas se eu tocar somente ali na bordinha da roupa dele. Se eu somente tocar ali, é Jesus que está ali. Se eu somente tocar ali, a minha impureza vai sair. Mas eu tenho um propósito, que nada vai me segurar, que eu vou chegar até Jesus. Eu vou chegar até Jesus e nada vai me parar de chegar até Jesus.
Ela venceu os seus dilemas. Ela não perdeu a confiança de chegar até Senhor Jesus. A perseverança traz continuidade. A perseverança, gente, me traz continuidade na minha confiança. Sabe por que muitas pessoas perdem a confiança? Ou não conseguem ter confiança? Porque não tem perseverança. A perseverança é a continuidade de uma confiança. Talvez ela na caminhada, no meio daquela multidão, lá se arrastando, andando, talvez na caminhada ela estava dizendo assim, ó, diz no livro de Marcos, e ela dizia consigo mesma. No livro de Marcos diz assim, e ela dizia consigo mesmo, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar. Eu tô no meio da multidão, estão me empurrando pra cá, estão me empurrando pra cá. Mas dentro dela tava dizendo assim, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar nele, eu sei, se eu apenas tocar nele. Aquilo ardia dentro dela e gerava aquela confiança, e aquela confiança gerava coragem. Se eu apenas tocar, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar. Ela não abaixou seus braços. Ela não desistiu no primeiro passo da sua caminhada, gente. Ela poderia ter a sua atitude de vou sair. E quando ela de repente saiu e viu toda aquela confusão, ela dizer, epa, vou voltar. Não. A atitude dela, vou e vou continuar. Vou perseverar. Não vou deixar meus braços cair. Eu sei que eu vou conseguir. Se eu apenas tocar, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar. Aquela mulher sem nome. Aquela mulher sem nome, desconhecida, anônima. Se eu apenas tocar, se eu apenas tocar, eu vou conseguir. Ele não vai me abandonar. Confraria abençoada, ele não vai nos abandonar. Ele não vai nos deixar. Se eu apenas tocar, se eu apenas tocar, ele não vai nos deixar. No Salmo 25 diz o seguinte, Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem a tua lei, os que transgridem a tua vontade. Estes sim serão confundidos. Eu que espero em ti não serei confundida. Você não vai ser confundida se você apenas desejar tocá-lo. Se você apenas dizer, eu vou continuar. Não vão me parar. No Salmo 139, versículo 7 em diante, diz assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá haverá a tua mão para me guiar e a tua destra para me sustentar. Se eu apenas te tocar. Se eu apenas te tocar, mulher sem nome. O modismo não diz o teu propósito. Confraria, as dificuldades não dizem de você. Agora você precisa decidir qual é a tua escolha. Qual é a tua escolha? Aquela mulher, talvez ela diz assim, ó, posso me arrastar, mas vou continuar confiando. Com persistência, se eu apenas tocar. Aquela mulher, a sua decisão foi, a sua atitude foi, eu prefiro me arriscar do que ficar aqui na mesmice. Eu prefiro ir, continuar, do que ficar parada, acomodada no meu bom jeito aqui, abraçar as minhas mazelas e tristezas e dificuldade. Eu vou preferir ficar assim. Mas se eu apenas tocar, se eu apenas avançar, se eu apenas ir. Sabe, gente,
todo mundo no mês de janeiro faz planos. Todo mundo no mês de janeiro faz planos. Planos de fazer um curso, planos de buscar emprego, de se qualificar, plano de emagrecer, planos de cortar cabelo, planos de arrumar o guarda-roupa, planos de mudar a casa de lugar, planos de pintura. No mês de janeiro todo mundo faz planos. Que bom se fosse o ano só em janeiro, porque muitas coisas renderiam. A questão é o restante do ano. A questão é fevereiro para frente. A questão, gente, o que nós podemos aprender com essa mulher não são as circunstâncias, e sim o compromisso com a minha decisão. Aquela mulher nos ensina, essa mulher do fluxo de sangue nos mostra o seguinte: não era a circunstância dela, mas o compromisso que ela teve da sua atitude de ir, de perseverar, de seguir o propósito que ela estava agora crendo. Agora crendo. Terceiro ponto que nós vemos com essa mulher, ela teve fé. A Bíblia fala que ela ouviu falar de Jesus e ela creu e ela não teve medo de crer. Ela ouviu falar de Jesus e a sua fé agora a empoderava dela não ter medo de crer. E ela preferiu o risco do que a segurança da mesmice. Ela preferiu o risco do que a segurança do lugar onde ela estava. E quando ela tocou em Jesus, Jesus para e diz o seguinte: quem me tocou? Quem me tocou? Agora eu quero falar aqui com as mães que estão aqui comigo. As mães aqui talvez vão concordar comigo que toda casa existe um fantasma. Você sabia que toda casa existe um fantasma? Que isso, pastor? É isso. Toda casa existe um fantasma. As mães aqui eu acho que vão se identificar nisso. Por exemplo, de repente aparece uma coisa quebrada. Quem foi que fez isso? É nunca ninguém, não é verdade? Ninguém. É um outro habitante que está dentro de casa. Quem foi que fez isso? Ninguém. Não aparece quem fez. Jesus agora pergunta o seguinte para essa mulher. Para na multidão, aliás. Para na multidão e pergunta assim: quem me tocou? E agora, gente? Acompanhe comigo. Se aquela mulher dissesse: fui eu. Se aquela mulher falasse: fui eu, ela ia ser, ela pensou assim: meu Deus, se eu vou dizer que sou eu, vão ver que eu sou a imunda e tô aqui no meio, posso morrer. Mas também se eu não disser que fui eu, é Jesus que tá dizendo, é Jesus que tá chamando. Você já não teve aquela sensação de dizer, a pessoa pergunta assim: você que é o fulano? Não passou por você não dá aquele frio na barriga e dizer assim: meu Deus, será que é bom ou é ruim eu dizer que sou eu? Porque eu não sei qual é o porquê da pergunta. Você já não teve essa sensação? Bom, se tá me perguntando, mas será que é bom dizer que sou eu? Que se não sou eu, o que é, né? É muito bom, gente, perguntar assim: quem é que quer um carro 0 km? Todo mundo vai dizer eu. Quem quer 50 reais? Eu. Agora Jesus está numa multidão, no meio da multidão, e Jesus diz assim: quem me tocou? E Pedro já pula, né? Jesus, para aí, tu tá vendo? Todo mundo tá te tocando. A multidão tá te apertando. Como que quem tocou? E Jesus: eu sei que alguém me tocou. E quarto e último ponto nós aprendemos com esta mulher. Não teve medo de assumir.
Essa mulher não teve medo de assumir a sua condição. Mesmo sabendo que o assumir a sua condição ia trazer coisa ruim para ela. Mesmo sabendo que responder fui eu estaria indo contra alguma lei. Mesmo sabendo, gente. E por que Jesus pergunta? E aqui, gente, isso arde no meu coração. Isso encheu a minha alma. Sabe por que Jesus pergunta? Por que Jesus pergunta certas coisas para você dizer para ele que tu sabe que ele já sabe? Por que Jesus pergunta e diz, vai lá pro líder e fala isso? Por que Jesus pergunta, vai lá e conta pro teu pastor, confessa isso que você está fazendo? Por que Jesus pergunta isso? Porque Jesus pergunta, gente, porque todo aquele que assumiu algo, toda pessoa que assume algo para Jesus, Jesus nunca condenou. Jesus nunca condena quem assume algo. Jesus nunca deixou de abençoar e honrar a quem assume algo. Aquela mulher agora estava assumindo uma coisa séria, um risco de ser apedrejada. E eu só imagino, aquela multidão. Vamos lá, vamos montar um cinema agora na nossa mente. Aquela multidão, Jesus, aquela multidão apertando. E de repente aquela mulher aparece e diz, fui eu, e todo mundo viu. Meu Deus, é imunda. De repente deve ter aberto o bolinho assim, ó, para não encostar nela. Ou fazer aquele silêncio. Xiii. Olha lá. E deve ter aberto aquele bolinho. Deve ter aberto os tititio, as conversinhas paralelas. Papapá. Mas todo o que assume para Jesus, Jesus não condena. Jesus não condena quem assume algo. E aí, Lucas, a gente leu que aí ela conta a história. Olha, Jesus, eu sofri há 12 anos. 12 anos eu tentei tudo. 12 anos eu vivi separada de todos e de tudo. 12 anos sem sonhos. 12 anos frustrada. 12 anos ouvindo não. 12 anos me sentindo incapaz, impotente. 12 anos, às vezes, talvez com desejo de tirar minha vida. 12 anos, talvez, muitas vezes fui fraca e não tive vontade de comer. 12 anos, talvez, nunca tive alguém que podia me dar um carinho ou uma visita, porque ninguém pode chegar perto de mim. 12 anos sendo rejeitada. 12 anos sendo vista como imunda. 12 anos sendo olhada como uma pessoa doente. 12 anos sendo olhada como alguém rejeitada. Podre. Era assim, Jesus, a minha vida. Mas um dia eu ouvi falar de ti. Um dia eu ouvi falar de ti, Jesus. E algo entrou dentro da minha vida. E eu sabia que se eu apenas tocasse, eu não podia nem tocar em ti, Jesus. Mas eu desejei. Jesus, na minha imundícia. Eu desejei, Jesus, na minha podridão. No meu mau cheiro. Eu desejei, Jesus, tocar nas tuas vestes. E aquela mulher toca nas vestes de Jesus. E Jesus sente no seu corpo. Aquela mulher foi tocou nas vestes. E Jesus sente no corpo. Porque aquela mulher agora assumiu. Não teve vergonha de assumir. E quantos, por mirrequinhas,
pequenininhas de coisa, estão querendo largar tudo. Estão botando culpa no A, no B, no C. Estão lá com mimimi, com ranço, com beiço. Quantos que estão batendo em porta para desejar ser feliz? Desejar ter paz? Quantos estão lá à procura, abrindo janelas, tentando, gastando, fazendo com seus próprios braços, tentando fazer algo, tentando dizer, olhem para mim, conheçam o meu nome, saibam quem eu sou. Mas aquela mulher não desejou isso. Uma mulher sem nome trouxe poder de Jesus para o seu corpo. Uma mulher desconhecida sugou virtude do Messias. Uma mulher que não era popular, que as pessoas corriam dela. Corriam dela. Em Levítico fala, gente, que se essa mulher tocasse em algo, se ela tocasse numa caneca, a caneca estava imunda. Pensa você, essa mulher dizer, Jesus, eu sou 12 anos contaminando tudo. Sou tida como a contaminadora das coisas. 12 anos. Se queres alcançar sucesso, gente, se queremos andar com sucesso na nossa vida, querida igreja, querida confraria, diga, fui eu. Fui eu. O mundo é culpando os outros. A sociedade é culpando os outros. Mas para alcançar sucesso e impacto aonde nós estamos, nós temos que dizer, fui eu, Jesus. Fui eu. E eu preciso que saia da tua vida virtude para mudar tudo na minha circunstância, na minha vida e tudo. E nesta noite nós vamos orar. Faça aí a tua oração. Faça aí algo que o Espírito Santo ministrou no teu coração. Faça aí algo que os céus já trouxem na tua vida. E nós vamos orar. Em nome de Jesus. Ora comigo aí, por favor. Amado Senhor Jesus. Oh, Jesus Cristo. Se nós apenas te tocar. Se apenas te tocar, Senhor. A lição desta mulher foi em termos de atitude. Perseverarmos confiante. Termos fé e não ter medo de assumir. Não termos medo de assumir, Senhor. Fui eu. Preciso de ti. Preciso de ti. Quando nós assumimos, ó Deus, não há condenação. Quando nós assumimos a perdão, quando nós assumimos a graça, quando nós assumimos a refresco, quando assumimos a transformação, quando assumimos a passos para sucesso. Ajuda-nos, ó Deus, a termos atitude, a perseverança, a fé e assumirmos. E não esquecer que tu estás à espera de todos nós. E que nesta noite, se tiver alguém que ainda não aceitou Jesus e desejar Jesus no seu coração, vai lá, Senhor, e ouve eles dizendo sim, entra na minha vida, Jesus, entra na minha vida, toma o meu coração, para que possamos seguir em Ti e confiante em Ti, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém e amém. Gente linda, glória a Deus. Glória a Deus.